Olá, você, todo mundo. Eu sou Cris Macis e estamos aqui hoje no VRT Sports Talks, que vem ao ar todo domingo às 13 horas. Vocês começam à tarde assistindo Vem Hexa com os meus amigos Daniel Perrone e Igor Marques, e após, vocês engatam já comigo, trazendo cada vez pessoas mais interessantes nesse nosso universo do futebol. E hoje eu tenho o prazer de trazer uma pessoa que eu admiro demais. É uma mulher forte, é uma mulher porreta, é uma baiana que mora em São Paulo e que veio fazer história aqui em São Paulo há mais de 20 anos. Eu acho que são quase 20 anos. 20 anos, sim, que ela está no jornalismo esportivo. Ninguém mais, ninguém menos que a minha grande amiga Suleima Sena. Bem-vinda, Su! Muito obrigada, Cris. Que prazer estar aqui com você, conversando sobre esse assunto que a gente ama, né? Que faz parte da nossa rotina. E tá com uma grande amiga que o futebol me proporcionou. Tenho certeza que vai ser muito bacana esse nosso bate-papo aqui. É isso, e só para dar uma esclarecida para vocês, a Suleima é uma amiga, tá, gente? Que o futebol me deu. Então, assim, vidas do futebol feminino importam! E eu conheci a Suleima através do futebol feminino, lá no Morumbi, num evento que foi muito legal. E as pessoas acabam se conectando e viramos amigas, e o futebol realmente nos uniu. E o futebol é isso, né, Suleima? E eu te trouxe hoje aqui para a gente começar falando sobre esse evento que está paralisando o planeta, que é a Copa do Mundo 2026, lá nos Estados Unidos, Canadá e México. Como que está sendo a Copa do Mundo para você, Su? Bom, eu sou uma pessoa muito suspeita em falar de Copa do Mundo, Cris, porque eu sou daquelas pessoas fissuradas em Copa do Mundo. Eu nasci ano de Copa do Mundo, né? Não vou falar o ano, que aí o pessoal vai fazer as contas, mas posso dar um spoiler que o Brasil não venceu essa Copa, mas dizem que foi uma das seleções mais lindas, né, que já viram jogar. Então eu tenho toda essa história, essa conexão, e eu me envolvo demais. Eu tô amando, assim, a Copa do Mundo, porque a gente tá ainda no início, mas já aconteceram tantas coisas. Eu não sei se você tem essa impressão, mas assim, cada jogo dessa Copa já parece que a gente já tá no mata-mata, e seleções emergentes, surpreendendo, a Copa dos protagonistas, né? Não tem como a gente assim falar que tem um protagonista nessa Copa, porque todos aí de diferentes gerações estão surpreendendo. Eu estou curtindo demais e estou muito confiante. Isso mesmo, estou confiante, estou iludida com a nossa seleção. E é isso que eu ia te perguntar. A primeira pergunta não pode deixar de ser outra, além de que, principalmente após esse nosso último jogo que aconteceu contra a Escócia, você acredita realmente que o Brasil tem chances de trazer o Hexa para casa? Olha, eu vou te falar que o Brasil, para mim, ele em qualquer Copa, sem dúvida, ele já entra como favorito, como um dos favoritos. E a gente fala, a camisa não ganha jogo, realmente, não ganha jogo, né? A gente viu o que aconteceu com a Itália. Porém, a gente precisa respeitar uma seleção que tem 5 Copas do Mundo. Não assim, por a gente, porque às vezes a gente exige até um pouco demais da nossa seleção, mas o mundo sempre olha a gente como favorito, a camisa da seleção é a mais vendida no mundo. Então, existe sim esse respeito, existe sim esse temor da seleção. Eu, antes dessa campanha da primeira fase, eu já acreditava sim no Brasil, principalmente pelo Ancelotti. Eu acho que o Ancelotti foi esse cara que ele trouxe essa confiança para a gente na equipe, né? Ele é um cara que ele sabe lidar, gerir grupos, então assim, e eu sempre tive esse pensamento que todas as vezes que nós fomos campeões, nós estávamos jogando coletivamente. E nas últimas Copas, por coincidência, a gente vivia muito em função de apenas um jogador. Era sempre o Neymar. O time tinha que jogar para o Neymar. E futebol é coletivo. Então, assim, eu acho que para você ganhar uma Copa, você precisa ter essa consciência de que você está jogando coletivamente. E eu já percebia isso antes, e eu acho que nessas partidas a gente está vendo muito isso. Acho que o Ancelotti está conseguindo dar esse tom à seleção. É claro que tem muita coisa ainda, mata-mata, todo jogo é uma final,
mas eu acho que, eu acredito mesmo, assim, que existe essa possibilidade. A Copa do Mundo também é um torneio de tiro curto, não importa, você não precisa jogar maravilhosamente bem, lindo, você precisa vencer, você precisa dos 3 pontos. Às vezes você não vai conseguir no tempo normal, mas aí tem a disputa de pênaltis, e aí às vezes o cara que está com a cabeça melhor, a seleção que está mais tranquila, relaxada, pode definir, né? A gente viu a minha Copa, uma das mais marcantes na minha vida, de 94. Então, quem não lembra, né, daquele chute de baixo, que era um dos jogadores principais da Itália, e no final ele perde, né? Ou ele joga aquela bola assim para cima. Enfim. E eu tô sim confiante. Eu acho que o Brasil é uma das seleções favoritas, não tem adversário fácil, então eu não tô nesse pensamento assim para escolher adversário de mata-mata, porque eu acho que na verdade essa Copa já está mostrando para a gente que não tem essa seleção assim favorita, né? A gente viu o Cabo Verde jogou com 2 seleções campeãs mundiais, a Uruguai e Espanha, e deu muito trabalho, arrancou um pontinho lá, e o Cabo Verde, que é sua primeira participação na Copa. A gente não pode subestimar. É isso que eu ia te falar. E pegando carona nessa tua resposta, eu acredito que, pelo menos na minha opinião, até agora, não existe um protagonista nessa Copa. Eu acho que essa é a Copa que não existe um protagonista, mas sim um protagonista por jogo, né? Porque Sim. cada jogo está realmente parecendo uma final de algum campeonato. Os times estão dando tudo, estão entregando tudo, e cada jogo a gente assiste uma alegria em campo, principalmente das seleções africanas. Não, e falar em seleções africanas, eu estava assistindo o jogo também a Coreia. Bom, eu falo assim, se eu fosse aquela pessoa apostadora, eu ia perder todo o meu dinheiro, porque eu ia imaginar que a África do Sul fosse se classificar, né, em cima da Coreia. Eu apostaria com certeza na Coreia do Sul, para esse jogo, sim, né, pela história, pelo que tem sido feito. Eu acredito, eu apostaria todas as minhas fichas nela, e foi um gol que ali uma chance, e a seleção, obviamente, estava jogando melhor, a seleção africana estava colocando, sul-africana estava colocando mais pressão, mas coisas da Copa que acontecem, daquilo que a gente fala, não pode subestimar. Então, eu subestimei, sim, a África do Sul, não que eu não torço, porque eu torço, eu já deixei bem claro que a minha torcida sempre são para as seleções sul-americanas, menos a Argentina. Vou deixar bem claro. Não existe possibilidade de eu torcer. Eu vou ser bem sincera, não vou fazer média. Agora, eu sou uma pessoa que eu torço pro Messi. Eu não consigo ver o Messi jogar um futebol desse e não aplaudir o espetáculo. Eu amo futebol, como eu admirava o futebol do Maradona. Isso aí eu não vou me igualar ao argentino de entrar nessa disputa boba, porque eu acho que nós fãs apaixonados, amantes de futebol, a gente ganha com craques no mundo todo. Agora eu não vou torcer para a Argentina ser campeã. Agora você não acha que a seleção da Argentina joga para o Messi? Então, eu acho que teve muitas transformações assim da Argentina, né? No início, inclusive é uma coisa até para a gente trazer até para a nossa seleção. A gente sempre questionou muito o Vini, né? Pelo Vini não apresentar o mesmo futebol dele do Real Madrid, trazer para a seleção. E aí é só que as pessoas esquecem também que na Argentina aconteceu coisa similar com o Messi. Nossa, o Messi era super criticado por torcedores, imprensa. Chegou até um momento a comunicar sua saída, né, definitiva da seleção, e a gente achava que não tinha aquilo ali, e achava também que o time que tinha que jogar, sim, claro, você tem que pegar, quando você tem um craque como ele, você vai e faz um modelo de jogo que favoreça aquele craque, né? A bola tem que ser para ele. E eu acho que isso em qualquer lugar, é o básico, né? E a gente está falando de entre os maiores craques de Copa do Mundo, né? Entre Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Haaland, Neymar, qual que é o seu preferido? Então, eu acho que são, primeiro, né, estilos completamente diferentes. Eu gosto muito do CR7, eu gosto do Cristiano Ronaldo, porque eu admiro muito o conjunto do jogador, né? Então, eu acho que ele é um atleta, e isso eu admiro demais, porque eu acho aquela coisa, antes de você ser um craque dentro de campo, você tem que ser um ser humano legal e ter boas ações, e você amar o que faz, e você ser focado, ser obstinado.
vestir a camisa com paixão. Eu tenho essa visão romântica do futebol. Então eu gosto muito, não tenho um preferido assim desses daí. Eu amo o Mbappé também, não consigo torcer para a França também, tá? Mas eu gosto de tudo que ele representa em campo, fora de campo, e eu acho que é um cara que realmente ele vai chegar muito longe ainda. Ele é muito jovem, ele já está brigando pela artilharia aí com o Messi, que já está aí no finalzinho, já está assumindo um protagonismo numa seleção também, né, o protagonismo da França numa seleção que tem um Messi, que tem um Cristiano Ronaldo, que tem um Neymar que está chegando aí agora e que tem um Vini Júnior que está, né, pelo menos nesses primeiros jogos, mostrando realmente o Vini que a gente estava esperando há muito tempo. Então, eu não tenho assim um favorito, não. Eu gosto daquele que está mostrando o melhor futebol ali naquele momento e eu fico usufruindo disso que o futebol E pode agora, proporcionar. e agora vamos então um pouquinho para polêmica, né? Porque entrevista que é boa tem que ter polêmica para engajar também, Ai, meu né? Deus do céu. Vamos lá. Vini Júnior, Neymar ou Marta? Ah, não, nem precisa perguntar, né? É obviamente Marta Vieira da Silva. Sempre será Marta Formiga, Cici, Pretinha, Roseli. Todas essas mulheres. Eu sou uma mulher no futebol. A gente precisa de representatividade, de identificação. Essas mulheres, quando eu vejo jogar pela primeira vez, elas que me mostraram que eu era uma pessoa normal, que existiam outras mulheres que amavam o futebol. Eu não tinha o talento delas, né? Infelizmente, por isso que eu fui para o jornalismo esportivo. Eu escolhi ser jornalista esportiva porque eu não consegui ser uma atleta de futebol, porque era o meu sonho. Então, com certeza vai ser a Marta, e por tudo também que ela representa, e eu trago da Marta essa mesma questão do Cristiano Ronaldo, coloco ela, inclusive, na mesma prateleira ali, até os números, né, de bola de ouro, o que ela representa dentro e fora de campo. Então, com certeza, sempre a Marta Vieira da Silva, essa aí, para mim, imortal. E você está animada? Nós estamos há exatamente um ano da Copa do Mundo Feminina, que acontece aqui no Brasil, do nosso ladinho. Você está animada para o ano que vem? Eu estou animada, eu estou iludida, eu estou tudo assim. Eu acho que é uma oportunidade incrível para o nosso futebol feminino, a gente receber essa Copa. É um sonho. Então, assim, eu já sonhava em estar em uma Copa do Mundo Feminino, sendo no nosso país e poder fomentar a modalidade aqui. Mostrar paixão pelo futebol feminino, eu acho que é até estranho a gente falar isso, que a gente se alcunha país do futebol, mas o país do futebol feminino, a gente vai ver o que é paixão futebol feminino quando você vê as inglesas chegarem aqui para torcer pela seleção da Inglaterra, as norte-americanas também para os Estados Unidos e as outras seleções europeias, porque é um público que viaja o mundo para poder ver suas seleções jogar, recordes mais recordes de públicos, estádios lotados. A FIFA já teve um boom, né, de audiência, enfim, de receita na última Copa, e foi um país que nem respirava o futebol. 2 países, Nova Zelândia e Austrália. Imagina a gente estar aqui no país que já respira o futebol e a gente vê que a nossa seleção cada vez mais está mais perto da torcida, né? Os últimos amistosos Brasil e Estados Unidos, mais de 80 mil pessoas nos 2 estádios. Lembrando que o primeiro jogo na Neoquímica Arena, a seleção masculina estava jogando no mesmo horário, último jogo antes de uma Copa do Mundo, e ainda assim a gente conseguiu ter uma boa audiência e ainda conseguiu colocar mais de 33 mil pessoas lá, né? Nós estávamos juntas, claro, na Neoquímica Arena. Então, assim, eu estou muito, muito, muito confiante, eu acho que vai ser muito bom para o nosso futebol, né? Em tudo, não só o futebol feminino, mas eu acho que para o nosso futebol vai ser muito bom ver que as mulheres também, elas podem, merecem e devem ser protagonistas também do jogo. E a Copa é nossa? Se Deus quiser. É o momento, eu acho que a seleção feminina é muito favorita, muito mesmo, é uma das favoritas, tem a Espanha, tem a Inglaterra também, sempre seleções bem difíceis, Estados Unidos não precisa nem de credencial, mas a seleção, eu acho que pela primeira vez eu falo numa Copa do Mundo que a gente pode falar com muita convicção que nós somos também uma das favoritas por todo o trabalho que tem sido feito pela Cris Gambaré, pelo Arthur Elias, essa nova geração, essa junção de jogadoras mais experientes com essas meninas, né? As meninas que estão chegando aí, essa base vindo forte, né? Uma Evelyn Bonifácio aí do Santos, a Kailane do Flamengo, o São Paulo lançando um monte de meninas aí, né? Tem a Dudinha, que foi da base do São Paulo e também
infelizmente se contundiu agora, a gente torce, porque a gente precisa muito do futebol da Dudinha já estou escalando ela, tá? Não, ela vai, Eu já estou escalando ela porque eu não boa. consigo ver a seleção sem a Dudinha. Então eu tô muito confiante mesmo, acho. E quem não acompanha futebol feminino vai ter uma grande oportunidade de ver grandes jogos, grandes espetáculos também. E terminando a Copa do Mundo agora masculina, nos Estados Unidos, Canadá e México, o Brasil todo vai se voltar para a Copa do Mundo feminina e vamos estar juntas aqui acompanhando cada passo da nossa seleção e vamos estar contando aqui para vocês todo domingo. Mas antes de terminar essa entrevista maravilhosa, a nossa entrevistada, ela também é escritora de 2 livros, de Trivela e Sem Firula e Donas do Jogo. E, Suleima, eu queria que você contasse rapidamente para a gente o que te inspirou esses livros e onde que podemos comprá-los, onde que podemos encontrá-los para os nossos internautas, para eles poderem comprar e adquirir essas 2 obras-primas. O de Trivela e Sem Firulas, esse primeiro livro aqui, eu lancei em 2010, foi ano da Copa do Mundo também na África do Sul, então isso já foi uma grande inspiração, tá? Não prometo que esse ano saia, mas é minha cabeça, minha Copa do Mundo, eu me apaixono por todas as histórias e quero contar. Então eu conto um pouquinho aqui, é um livro de crônicas de futebol, que tem inclusive um capítulo sobre futebol de mulheres, então tem um capítulo que é Futebol é Coisa de Mulher, e eu explico o porquê, isso é 2010. E o Donas do Jogo, meu xodó, lancei em 2024, porque Donas do Jogo a gente fala exatamente isso, trazer as mulheres também como protagonistas, as mulheres que eu entrevistei na minha plataforma, em minha carreira, mulheres que fazem parte do futebol, que vêm construindo o futebol no dia a dia, dentro de campo, fora de campo, no apito, na gestão esportiva. Então é um guia, inclusive para quem quer acompanhar agora a Copa e está chegando um pouquinho atrasado no rolê, para poder ver quem são as donas do jogo, quem são essas mulheres que estão comandando aí, que estão fazendo a Copa acontecer no Brasil. Tem aqui. Então, é basicamente isso. E a Suleima, ela também tem um canal de YouTube, que é Donas FC. Então, galera, bora seguir, botar para seguir. Ela fala muito de futebol feminino, ela comenta todos os jogos, ela já cobriu torneios nacionais e internacionais no mundo todo. E ela também, onde que a gente te encontra também? Instagram, Suleima Sena, né? Enfim, @SuleimaSena, e Donas FC TV, aí TikTok, no Instagram e no YouTube, Donas FC TV e Suleima Sena. E aí temos o site também, que é donasfc.com.br, e lá tem todas as atualizações sobre o mundo e o mercado de futebol feminino. Maravilha. E, gente, a Suleima, então, é uma pessoa maravilhosa que eu trouxe aqui para essa entrevista, para trazer um pouco desse bastidor para você. Fica com a gente todos os domingos, após o Vem Hexa, às 13 horas, Daniel Perrone e Igor Marques entram com o Vem Hexa. Logo após, eu entro, Cris Macis, com VRT Sports Talks, sempre trazendo uma pessoa sensacional para mostrar um pouquinho desse mundo do esporte, do futebol para você. Então, obrigada, Suleima, pela sua entrevista, foi muito legal, adorei. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, você sabe que é um prazer estar aqui com você, em qualquer lugar, e falando sobre esse esporte maravilhoso. Parabéns pelo programa, e, enfim, contem comigo sempre. Então, até o próximo programa, gente. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.